Olá! Você sabe o que são elementos isótopos? Elementos isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número atômico, porém um número de massa diferente. Ou seja, possui diferente número de nêutrons. Existem três isótopos do átomo de carbono: o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. O carbono 12 é o mais abundante da natureza, apresenta cerca de 98,89%. Já o carbono 13 é menos abundante, apresenta cerca de 1,01 a 1,14%. O carbono 14 apresenta apenas traços, é um elemento radioativo e por essa razão é utilizado no processo de datação, sendo muito útil para determinar a idade dos animais fósseis, das plantas e das múmias. Eu sou o professor Oséias, professor de Química. Hoje estarei falando sobre carbono 14. Não saia daqui e fiquem ligados na Química. Então, como é formado o carbono 14? Os raios cósmicos que vêm do espaço sideral atravessam a atmosfera terrestre e arrancam nêutrons dos átomos existentes no ar. A formação do carbono 14 ocorre na atmosfera terrestre, quando esses nêutrons colidem com os núcleos de nitrogênio. Eles colidem com o núcleo de nitrogênio, arrancam o próton do nitrogênio, o nitrogênio é transformado em carbono 14. De acordo com a equação, nós temos o nitrogênio com número de massa 14, número atômico 7, ele vai sofrer a colisão de um nêutron com número de massa 1 e número atômico 0 e vai se transformar em carbono 14, com número atômico 6. E dele foi extraído um próton. Ok? Podemos observar que nessas equações de radioatividade ocorre uma conservação tanto no número no número atômico quanto no número de massa. Observe, do lado esquerdo da setinha, onde você tem um nitrogênio que foi colidido por um nêutron. Você tem o número de massa, somando ali, você tem o número de massa 14 do nitrogênio com o número de massa 1 do nêutron, vai dar 15. O número atômico 7 do nitrogênio com 0 do nêutron, 7 mais 0, 7. Do outro lado, onde estão os produtos, está o carbono 14 e um próton. Você soma o número de massa do carbono, que é 14, mais do próton, que é 1, vai dar 15, igualando, O número atômico do carbono, 6, mais 1 do próton, 7. Então, a quantidade do número de massa e do número atômico vão se conservar. Então, formado o carbono 14, ele apresenta uma meia-vida igual a 5.730 anos. O carbono 14, depois de formado, reage com o oxigênio da atmosfera, resultando no gás carbônico radioativo. Este gás carbônico é absorvido pelas plantas pelo processo de fotossíntese e daí passa aos animais. O teor de carbono 14 é constante na atmosfera e também nos animais e nos vegetais, enquanto vivos, cerca de 15 desintegrações por minuto e por grama de carbono total. No entanto, quando o animal ou vegetal morre, cessa a absorção e começa o decaimento do carbono 14, de acordo com a equação apresentada. O carbono 14 emite uma radiação beta e transforma-se no nitrogênio. E assim ocorre o decaimento do carbono 14.
Então, para determinar a idade de um fóssil, faz a medida de sua radioatividade residual pelo contador Geiger. O contador Geiger é um aparelho utilizado para medir radiações ionizantes muito energéticas, como a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. No entanto, após 10 períodos de meia-vida, ou seja, 57.300 anos, a quantidade de carbono 14 é tão pequena que o processo torna-se ineficaz. Não é mais possível detectar as radiações. Para fazer a datação acima de 57.300 anos, utiliza-se o método da datação pelo urânio 238, que apresenta uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Com esse método foi possível determinar a idade da Terra, que é cerca de 4,5 a 5 bilhões de anos. As rochas lunares trazidas pelas missões Apollo indicam que a Lua tem a mesma idade. Então vamos para um exemplo, como é determinado a idade de um fóssil. Vamos supor que os fósseis de um animal acusam no contador Geiger 12,5% de carbono 14. Qual seria a idade do fóssil na atualidade? Sabendo que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. O que é meia-vida? Tempo necessário para que a metade de uma amostra radioativa se desintegre. Então, o exercício hoje, né, depois de ser medido no contador Geiger, observou que existia um teor de 12,5% de carbono 14 na atualidade. Então, partindo de 100%, no momento, no instante em que o animal morreu, né, ao passar uma meia-vida de 5.730 anos, a amostra vai reduzir pela metade, ou seja, 50%. Passado mais uma meia-vida de 5.730 anos, ela reduz para a metade, 25%. Mais uma meia-vida de 5.730 anos, ela chega a 12,5%, que é o que existe na atualidade. Observando, nós vamos ver que se passaram 3 meia-vidas. E cada meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. 3 vezes 5.730, 17.190 anos. Então, o animal tem a idade de 17.190 anos. Então vamos lá, resolver uma questão do Enem de 2017 sobre carbono 14. Enem 2017. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 reduz pela metade a cada 5.730 anos. Lembrando que 5.730 anos é a meia-vida do carbono 14, ou seja, o tempo necessário em que uma amostra de carbono 14 reduz pela metade. Continuando aí o exercício, a questão, considere um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas. Foi encontrado em um sítio arqueológico. E a medição de radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade do fóssil em anos é... Ok, é um exercício que, relativamente, ele parece ser um exercício complexo, mas não é, né? É mais fácil do que a gente pensa, é só uma questão de interpretação. Olha, um ser em vida
ele tem no máximo, ele faz no máximo 15 emissões beta por minuto por grama. Eu, por exemplo, agora estou fazendo essas emissões, né? Emissões beta, né? Só que eu não tenho só 1 grama, né? Ok, então vamos lá. Ó, o fóssil que foi encontrado, ele tem uma massa igual a 30 gramas, ok? 30 gramas. Olha, lá em cima está dizendo que um ser em vida faz 15 emissões beta por minuto por grama. Nós temos que ver quando estava em vida ainda, né, o animal que morreu e agora é um fóssil, quantas emissões ele fazia, ok? Isso por minuto, né? Então é só multiplicar 15 emissões, né, beta por minuto, por cada 1 grama, mas o fóssil encontrado ele tem 30 gramas, então vai ser 15 vezes 30, 450 emissões por minuto. Só que o exercício, né, tá falando que a medição de radiação ela apresentou 6.750 emissões beta por hora. Então nós vamos ver quando ele estava vivo por hora, quantas emissões ele estava fazendo. 1 hora tem 60 minutos. Nós ali encontramos essas 450 emissões feitas por minuto, né? Em 30 gramas. Agora, por 1 hora, que é 60 minutos, a gente vai multiplicar 450 emissões por 60 minutos, que corresponde a 1 hora, que vai dar 27.000 emissões. Então, quando em vida, no momento em que o animal estava morrendo, né? Estou falando aqui que é um animal, mas o exercício não diz isso, né? Eu estou entendendo, né, que seja um animal. Então, quando em vida, multiplicamos 450 vezes 60, que é 1 hora, vai dar 27.000 emissões. Aí em seguida, o que a gente vai fazer? Vai fazer um decaimento radioativo até chegar em 6.750 emissões, que foi o que, através de um contador Geiger, o fóssil apresentava no momento em que foi feita a medição, tá? 6.750. Então, partindo de 27.000 emissões quando estava vivo, ao passar uma meia-vida de 5.730 anos, vai reduzir pela metade, vai ser 13.500 emissões, certo? Passado mais uma meia-vida de 5.730 anos, vai chegar no que foi apresentado a medição atual, né? 6.750 emissões. Então, observando, passaram-se 2 meia-vidas, né? 2 meia-vidas. E cada meia-vida do carbono, a meia-vida do carbono é 5.730 anos. 5.730 vezes 2, né? Que são 2 meia-vidas, vai dar 11.460 anos. Então, a idade do fóssil é 11.460 anos. Alternativa correta, letra C. Certo? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Espero também que tenha contribuído para a sua aprendizagem. Se você não é inscrito no canal, eu peço que inscreva-se, dê um like e compartilhe esse vídeo com os amigos. Muito obrigado e fiquem ligados na química.